Meninas, bom, vou trazer a direção de Deus para nós então nesse culto. Nós sabemos aí, quem já pertence ao Quinta Dela sabe que sempre em fevereiro a gente lança a nossa série de mensagens daquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Quero também te convidar nos cultos a trazer sua Bíblia, trazer um bloquinho de anotação, uma caneta, para você poder anotar, registrar aquilo que vem da parte do Senhor. Porque com a correria do dia a dia, a gente vai esquecendo. E como é bom voltar lá e lembrar, olha, nesse culto Deus falou tal coisa. Tem gente que tem a Bíblia com espaço para anotação. Então grave, anote, né? Tenha esse hábito que vai ser muito bom para a nossa caminhada. E o que Deus nos trouxe para esse ano é trabalharmos com mulheres da palavra de Deus que são anônimas. Nós não sabemos o nome delas. E curiosamente, quando eu fui estudar sobre isso, eu vi que tem muita mulher anônima. Muita mulher que não teve o seu nome registrado, mas que tiveram ali atitudes poderosas em Deus, que marcaram a história, que fizeram a diferença, ao ponto de nós falarmos dela agora, nesse ano todo, delas todas. Então, nós vamos separar esse tempo do Quinta Delas para aprender com mulheres que não se importaram em não ter o nome famoso, que não se importaram em não ter o nome registrado, mas que mesmo assim, na sutileza, nos bastidores, talvez falta até de entendimento do que aquilo aconteceria e viraria, elas impactaram a história. Então, a primeira personagem que nós vamos estudar e aprender para começar a nossa série é sobre a serva de Naamã. Quantas já ouviram falar da serva na casa de Naamã? Levanta a mão. Muitas mulheres já ouviram falar sobre essa menina, porque ela era uma menina. E eu quero então que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. E você pode deixar a Bíblia aberta aí nesse livro, 2 Reis 5, que vai falar para nós essa história. 2 Reis 5. Quando pensamos, minhas amadas, nessa questão do nome, talvez você já tenha vivido isso, como eu já vivi, de você querer falar para alguém sobre uma pessoa e não lembrar o nome da pessoa. Eu sempre passo por isso. Eu vou falar com o João lá em casa, eu falo, aquela mulher assim, assim, assim. Tá, mas qual o nome? Eu falei, então, aí você me pegou, porque eu não vou lembrar. E ele lembra. Deus curou a memória do meu marido, porque ele também não era bom com o nome, não. Passou por uns traumas aí, que uma outra hora eu conto. Mas hoje ele lembra o nome dos irmãos. Ele vê pela primeira vez na igreja, ele não esquece mais. Mas aí eu vou dizendo características dessa pessoa. Essa pessoa, ela fez tal coisa, ela veio com fulano na igreja, ela trabalha em tal lugar, ela é assim, ela é muito simpática, ela tem um filhinho. Ah, eu sei quem é. Então, quantas e quantas vezes nós marcamos pessoas, ou nós marcamos a vida de pessoas, ou pessoas nos marcam por aquilo que fizeram, por características, e não apenas pelo nome. E é isso que nós vamos ver aqui também. Então, a palavra diz assim para nós. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Bom, aqui nós temos dois principais personagens. Naamã, que é esse homem poderoso, que é esse homem que lidera um exército, ele é comandante, ele usa roupas especiais, ele tem autoridade, ele é um homem de poder, mas que está leproso. A lepra, nessa ocasião, aqui nesse tempo, era uma doença incurável, era gravíssimo ter lepra. As pessoas leprosas ficavam à margem da sociedade, não ficavam junto. Aqui ele está numa casa, junto com a sua família, a sua serva, porque ele era uma exceção. Ele era um homem poderoso, mas o comum era que fossem marginalizados, morassem na rua.
Então esse homem, ele estava caminhando para a morte. Se tinha uma certeza que Naamã sustentava, é que logo, logo ele iria morrer. Esse homem poderoso, esse homem de títulos, esse governante, estava cada dia mais próximo da sua morte por causa da lepra. E a segunda personagem é essa menina, essa serva. Estudos vão nos dizer que ela tinha por volta de 14 anos, quando ela então é raptada em uma das batalhas entre Israel e Síria. O exército da Síria, a mando de Naamã, rapta essa menina, tira ela aos seus 14 anos do meio da sua família, do meio da sua cultura, tira ela de Israel, tira ela da sua cidade, tira ela do seu convívio com os amigos e leva ela como escrava agora na casa desse homem leproso. Então é uma menina escravizada, é uma menina cheia de dores, de sofrimentos, de mágoas. É uma menina que está longe da sua família querida, dos seus amados, dos seus amigos, talvez da sua igreja, do seu culto de jovens, da galera. É uma menina que agora está trabalhando como escrava numa casa de gente desconhecida. E aí eu quero já que você pense comigo, o que nós faríamos numa situação dessa? O malfeitor dela está leproso. O homem que mandou raptar essa menina, o homem que está ali, e ele é a causa da sua dor, ele é a causa do seu sofrimento, ele é a causa dos seus abusos emocionais, e talvez outros abusos que a palavra não relata, mas nós podemos imaginar. Esse homem está leproso, está diante dela. O que nós faríamos com o nosso malfeitor? O que nós faríamos diante daquela pessoa que nos causou dor, injustiça, sofrimento? E é muito curioso caminhar com o Senhor, porque Ele leva a nossa responsabilidade para um lugar que nos coloca não só como pessoas de bom coração, não é só não fazer o mal, mas é também podendo fazer o bem, fazer o bem. É uma régua muito alta que o Senhor espera que nós façamos. E por isso que nós precisamos entender, minhas amadas, que o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós. Porque se for pelas nossas motivações, se for pelo nosso emocional, se for pelo nosso coração, quantas de nós, no lugar dessa menina, não ia querer reagir com um mal diante daquele homem? Tiago 4,17 diz assim para nós: portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Veja que não é só não fazer o mal. O convite é, sabendo que pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Eu costumo dizer assim, se a história chegou para você, é para você intervir. Sabe aquela carona que você pode dar e você não dá? Aquela ajuda financeira que alguém está clamando por socorro e você pode ajudar e você não ajuda? A Bíblia diz para nós que podendo fazer o bem, não fazendo é pecado. Podendo falar de Jesus, o nosso bem maior, e silenciar, é pecado. Podendo dar um conselho para alguém que está ali numa situação conflituosa, e nós observamos e nós vemos, e às vezes a gente fala, acho que eu não vou ajudar. Fazendo isso, podendo ajudar, é pecado. E é fácil ajudar, é fácil dar carona, é fácil ajudar financeiramente, aconselhar, trazer para perto, hospedar em casa gente que nós amamos. Mas a Bíblia não fala sobre isso, não é para fazer o bem só para quem a gente ama. É para a gente olhar para essa menina escravizada dentro dessa casa e aprender com ela que diante do seu malfeitor, ela tinha uma boa notícia para contar. Ela escolheu fazer o bem e não o mal. Sabe uma outra coisa que eu vejo acontecendo muito, talvez assim, muito mesmo, mais com as mulheres inclusive, são aqueles assuntos, aquelas conversas difíceis de se ter, mas que ao ter essas conversas traz paz, traz cura, é esclarecedor. Sabe, nós não podemos deixar para lá, porque talvez esse deixar para lá é o mal que alguém vai ficar pensando. Alguém vai ficar ali com a sua mente fértil, pensando coisas ruins, e nós podemos esclarecer.
Esse também é um bom testemunho. Não é só silenciar. Está na moda falar isso agora, né? Silencia, mas às vezes tem que falar. A hora de falar e a hora de se calar. Às vezes o falar é fazer o bem. Olha, a história não é bem essa. Não aconteceu dessa forma. Vamos ouvir o outro lado. Deixa eu esclarecer aqui para você. Esse é o bem que muitas pessoas podem estar esperando. Tem uma frase que é até engraçada, que ela diz assim: a única fase da vida em que nós precisamos adivinhar o que o outro está pensando é quando o outro tem até 2 anos de idade. Passou disso, a gente precisa se comunicar. Então, essa coisa de adivinhar, o que será que está pensando? Será que eu fiz alguma coisa? Será que está chateada comigo? Até 2 anos de idade, a criancinha, a gente imagina. Passou disso, minhas irmãs, nós precisamos nos comunicar com clareza. Eu sempre digo para as minhas amigas, eu gosto de me explicar, eu gosto de me justificar. Dé, vem aqui em casa, a gente vai fazer um bolo, a gente vai tomar um café juntas. Eu não digo só assim para elas, não vou. Eu digo, olha, muito obrigada pelo convite, eu ia amar estar aí com vocês. Acontece que hoje eu estou com esse compromisso na minha agenda, mas você pode marcar de novo, porque eu quero estar com vocês? Isso se chama responsabilidade afetiva. Eu tenho responsabilidade com as minhas amigas. Eu não quero que elas fiquem pensando assim, será que a gente magoou a Débora? Será que ela está chateada com alguma coisa? Será que ela está triste, preocupada? Não, eu quero que elas saibam que está tudo bem. Elas sabem disso, às vezes eu mando print da minha agenda para elas. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Não tem a possibilidade de eu tomar um café hoje, mas marquem aí de novo que eu vou. Responsabilidade. Então, às vezes, o bem é comunicação, o bem é clareza, o bem é trazer paz ao coração de pessoas que estão angustiadas e não deixar sofrendo. Vou fazer um joguinho aqui, vou deixar pensando que eu estou chateada. Não, minhas irmãs, a régua é elevada. Essa nossa caminhada com o Senhor nos eleva para esse nível de responsabilidade. Então, o nosso primeiro ponto aqui, se você quer anotar, que nós aprendemos com essa menina: quebre o ciclo do mal, reaja com bondade, não com vingança. Diante de toda aquela trama, de toda aquela dor, de tudo que ela estava sofrendo naquela casa como escrava, ela não foi vingativa. Olha o que ela diz: tomara o meu Senhor, Naamã, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela poderia não ter contado nada. Ela sabia que em Israel tinha profeta, ela sabia que em Israel havia Deus Todo-Poderoso, mas ela precisava falar. Era só ela ficar quieta, logo ele morreria. E quem sabe com a morte dele ela ficaria livre novamente. Mas o que ela faz? Ela quebra esse ciclo da maldade. Ela rompe o ciclo da ofensa. Ela não é vingativa. Ela sabe que há um lugar que tem resposta. E mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio às suas feridas, ela aponta o caminho para aquele homem. Ela diz, olha lá tem um profeta, tomara que ele saiba disso, tomara que ele vá para lá. E sabe quando nós vivemos situações assim, onde nós estamos com as nossas dores, você ora por algo aí, eu sei que tem algo aí que você está buscando em Deus, às vezes é uma cura física, um emprego, uma solução na sua família, e não aconteceu ainda, mas Deus conecta você com uma pessoa que também está com o impossível. E aí você é tentada a pensar assim, nem eu tenho a resposta, como é que eu vou falar para essa pessoa que Deus pode agir na causa dela? Mas nós caminhamos não por aquilo que está acontecendo com a gente. Nós não caminhamos pelos milagres que estamos recebendo. Nós apontamos o caminho porque a palavra do Senhor nos diz que há um caminho. A palavra do Senhor nos diz que há um Deus que pode. E mesmo eu não recebendo ainda a minha cura, o meu milagre, o meu socorro, eu sei que Deus pode fazer na vida do outro. Eu sei que Ele tem poder para isso e é aí que nós revelamos quem governa o nosso coração. Se Deus governa, eu não me importo em não ter recebido a bênção. Eu me importo em saber que Ele está se revelando também para mais pessoas. Eu me uno em oração, eu coloco a minha dor no bolso e eu digo, vamos lá, agora eu vou orar pela tua causa. Foi isso que essa menina fez, cheia de dores e traumas, sozinha, naquele lugar, longe da sua pátria.
ela aponta para aquele que poderia ter a solução para o seu Senhor. E nós sabemos que teve, nós sabemos que ele foi curado. Nós temos falado muito, e eu já disse aqui também uma vez, para não falarmos mais, que o ferido fere. Eu disse aqui em um culto, vamos não falar mais isso? Vamos fazer esse acordo? Porque às vezes a gente se respalda nisso. A gente justifica as nossas ações com essa frase, o ferido fere. Por isso que eu agi dessa forma. O ferido fere, por isso que tal pessoa agiu dessa forma, ela é ferida. Mas o ferido não precisa ferir. Nosso maior exemplo disso é Jesus. O homem perfeito, nosso Deus que veio até a terra, que veio como homem, que veio como servo. Ele ferido na cruz, minhas irmãs, passando as maiores dores, dores físicas, dores emocionais, abandono espiritual, ele se sentiu abandonado ali, Deus Pai não podia estar com ele na cruz, porque ele estava representando os nossos pecados, ali diante dos seus malfeitores. O que ele diz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O ferido não precisa ferir. Nosso maior modelo nos ensina que ferido, ele pode diminuir a culpa dos seus malfeitores. Ferido, ele pode dizer, talvez essa pessoa não sabe o que está fazendo. Mas quantas de nós, e eu me incluo nisso, não pensa assim, sabia sim o que estava fazendo, quis me ferir, agiu com maldade. Quantas, muitas vezes não pensaram, Senhor, livra essa pessoa da minha vida. Senhor, tira ela da minha caminhada, porque que difícil é conviver com essa pessoa, ela me feriu. E nós queremos que não passe de mágica, Deus elimine aquela pessoa da nossa história, do nosso convívio. Mas o Senhor nos convida para diminuir a culpa. Eu uma vez convivi com uma jovem, muitos anos atrás, quando eu era jovem também, solteira ainda. E a gente tinha tanta encrenca, minhas irmãs, tinha tanto conflito. E eu queria ser amiga dela, eu via que ela também tentava, mas volta e meia a gente estava no gabinete do pastor. E o pastor falava, mas meu Deus, filhinhas, o que está acontecendo? Eu não sei. Ela falou mal de mim para não sei quem, e ela não sei quem. E era aquele chororô, daí a gente se abraçava, vamos ser amigas, vamos. E a gente tentava e não dava certo. E eu fui criando uma raiva dela. Nisso, o tempo foi passando, aquela menina na igreja, era retiro, aquela menina no retiro, no meu quarto. Era ministério que eu ia servir a menina no ministério que eu estava servindo. Meu Deus, que perseguição espiritual. Né? Sem entender que era Deus tratando o meu coração e o dela, inclusive. E aí, eu já na faculdade de fisioterapia, já terminando ali, no finalzinho, essa menina, ela machuca o joelho. E aí, algumas pessoas da igreja me ligaram, Débora, você soube que a fulana machucou o joelho? Não sabia. Sim, e ela não tem convênio, e a gente lembrou que você está terminando a faculdade, e aí a gente queria que você fosse lá, tratar o joelho dela de forma gratuita, fazer as sessões de fisioterapia. Gente, nossa, na hora eu falei, não vou. Ela que sofra com o joelho dela, é castigo de Deus. Deus está castigando toda a maldade que ela fez comigo, e ela me judiou. Eu não consegui nem responder isso, porque obviamente o Espírito Santo de Deus nos constrange, e eu me coloquei à disposição dela. E eu falei, vamos lá, eu ajudo você com o seu joelho, vamos lá, eu vou fazer aqui o que eu sei, eu tenho alguns equipamentos já, e a gente faz alongamento, e vamos lá, eu vou te ajudar. E naquela situação, onde eu me vi ali, quebrantada mesmo, diante daquilo, eu vi realmente a minha dependência de Deus, e eu precisando depender do Senhor, até para aquilo que eu estava sentindo mudar, o Senhor tratando nós duas, o Senhor tratando aquele relacionamento. Porque é muito fácil a gente ajudar quem a gente ama, é muito fácil a gente se colocar à disposição de pessoas que nós temos afinidade, mas o convite é outro. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus nos ensinou isso. Teve uma ocasião, na palavra nós lemos isso, que Jesus e os discípulos, eles estavam entrando em um povoado em Samaria. E eles não foram bem recebidos ali. E aí, Tiago e João vão dizer assim, Jesus, quer que a gente mande fogo do céu para exterminar todo mundo? A gente não foi bem recebido aqui. Jesus, dá uma ordem aí que a gente
ora, fogo cai do céu e morre todo mundo que não recebeu bem a gente. E aí Jesus ensina o quê? Eu não vim para destruir as pessoas, eu vim para salvar. Jesus dá uma exortação para esses dois que querem eliminar o problema. Assim como nós, Senhor, dá para levar essa pessoa para outro lugar? Não dá para tirar do meu convívio? Deus fala, não. Eu vim para salvar ela também. Eu vim para curar ela também. Vim para restaurar o casamento dela. Eu amo essa pessoa. Eu amo você, mas eu amo essa pessoa. O Senhor nos ensina que há um lugar profundo de intimidade com Ele. Então, essa menina rompe esse ciclo e aí vemos a importância de nós também rompermos. Não importa, minhas irmãs, não vai importar aquilo que fizeram, nós sabemos disso, as dores que carregamos, mas o que fazemos com tudo isso? O que transbordamos? O que estamos revelando? Sabe, muitas pessoas, talvez no lugar dela, diriam, ele logo vai morrer. Mas Deus queria usar essa menina como anônima. Uma menina anônima, mas que foi mensageira de uma boa notícia. E ela era até escrava por fora, mas por dentro ela era livre. Era uma menina escrava por fora, viam-a como escrava, mas por dentro ela estava livre. O comandante Naamã era muito livre por fora, mas por dentro ele estava escravizado. Então, que o Senhor nos faça realmente nos posicionar em cura, em libertação, em liberdade, para que a gente viva dessa mesma maneira. Olha essa frase que diz para nós sobre mágoa. Quem guarda mágoa está preso. Quem alimenta o ressentimento bebe veneno. É como se a gente tivesse sido picado por um escorpião. E aí, ao invés da gente sair correndo para a UPA, que tem lá o antídoto do escorpião, a gente sair correndo atrás do escorpião e querer entender por que ele picou a gente. Escorpião, o que eu te fiz? Que mal fiz eu para você ter me picado? A mágoa, o ressentimento nos faz viver dessa forma. Ao invés de corrermos para Jesus, que é o nosso remédio para tudo isso, que é o antídoto, a gente se aprisiona a quem nos magoou, a quem nos feriu, e a gente fica querendo entender. Por que fez isso? Por que agiu dessa maneira? Por que agiu com tanta ingratidão? Por que falou essa coisa de mim? E só vai aumentando no nosso coração a mágoa e o ressentimento. Mas em Jesus nós tomamos o remédio. Em Jesus nós colocamos tudo isso. A cruz nos separa do nosso passado. A cruz nos liberta daquilo que fizeram. O sangue de Cristo nos purifica das injustiças que sofremos. E aí nós somos livres. Livres por fora e por dentro. A Bíblia diz para nós alguns textos e eu quero só que você acompanhe, que eu vou citar bem rapidamente. Não precisa abrir. Hebreus 12:15. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não brote uma raiz, para que ela não te cause perturbação. E você perturbada, contamine a muitos, porque é isso que a gente faz. Quando a amargura vem, a gente se perturba a tal ponto que sai falando. Não vai nem na pessoa que causou algo, a gente conta para todo mundo. Não é assim? Fulano, eu estou tão chateada com a fulana, e outra fulana, eu estou chateada com a outra fulana, e daí tem 10 já contaminados. A Bíblia já nos alerta que nenhuma raiz de amargura cresça no nosso coração, causando perturbação e contaminando a muitos. Jó 21:25, outro morre cheio de amargura, sem jamais ter provado felicidade. É o contrário da felicidade e amargura. Não tem como provar de felicidade com o coração retendo mágoa. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a amargura apodrece os ossos. Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Livrem-se, é o nosso papel. É o nosso dever se livrar disso. Tomar uma decisão, eu me livro disso, eu não vou viver assim. Salmo 73:21, quando o meu coração estava amargurado e eu estava embrutecido, que quer dizer endurecido, rígido. Essa menina escolheu a vida, ela escolheu ser mensageira de vida. Fazendo um paralelo com Mical, quantas lembram de Mical?
Ela também era uma mulher com as suas dores e feridas. Ela também foi retirada do seu contexto familiar. Ela estava muito bem convivendo com o seu marido, na sua terra, na sua casa, com as suas coisinhas, quando de repente Davi dá uma ordem para que levem Mical para ser esposa dele. E ela vai. E ela vai amargurada, e ela vai enrijecida, e ela vai endurecida, e essa raiz de amargura brotou no coração dela. E diferente da serva de Naamã, ela não quebra esse ciclo, ela reage. Ela reage de uma forma ruim, e nós vemos naquele episódio que Davi está dançando, trazendo a arca da presença de Deus, e Mical está numa janela muito chateada com Davi, e ela então o critica, ela o menospreza. Ela acha aquilo ridículo, ela não consegue entender o momento espiritual que eles estavam vivendo. A adoração, a presença, ela perde a celebração por causa da sua amargura. E a consequência disso é que ela é estéril. Ela agora se torna estéril. Tem consequência para a nossa vida, coisas morrem quando nós retemos a dor, coisas morrem quando nós não permitimos a cura, relacionamentos morrem. Quantas vezes coisas são quebradas, ciclos encerrados de forma precoce, porque nasceu uma raiz de amargura no coração. E aquilo ali então contaminou a relação. Assim foi com Mical, mas essa serva, ela não age assim. E aí, seguindo com a história, a notícia, aquilo que ela comunicou, chega até Naamã, vai até a esposa de Naamã, que chega até Naamã, que chega até o rei, e o rei fala, então, eu vou enviar Naamã, o leproso, com toda uma comitiva lá para Israel, para ele ser curado. E assim é feito. Agora, mais um parênteses aqui. Por que aquilo que essa menina de 14 anos, escrava, que não era daquela terra, não era da Síria, por que ela foi ouvida? Por que levaram a sério a mensagem dela? Por que levaram a sério aquilo que ela tinha dito? Tomara que o meu Senhor vá lá para Israel. Por causa da credibilidade que ela tinha. Com certeza ela não falava muito. Com certeza ela não podia falar muitas coisas. Mas quando ela falou, teve credibilidade. Ou seja, ela vivia uma vida honrada, digna. Ela evidenciava o Deus que ela servia com as suas ações. Ela era cuidadosa com a casa, ela era uma boa serva dentro daquela casa. Ela era gentil, ela era cuidadosa, ela era amorosa, respeitadora, respeitada. E aí quando aquela menina falou isso, teve credibilidade. Será que quando falamos as pessoas param para ouvir? Ou falamos tanto, que quando a gente tem algo importante para dizer, ninguém mais nem quer ouvir, porque a gente é cansativa, a gente fala demais. Ai meu Deus, pegou, né? Nós falamos tanto que às vezes nosso marido está lá assim, ó, viajando. Você vê no olhar que ele não está ali. Aí você dá um chacoalhão, ei, agora é importante, tá? Agora isso aqui é importante, grava bem isso aí. Credibilidade naquilo que nós comunicamos, que nós sejamos tardias em falar, prontas para ouvir. Ouça mais, mulher. E você está numa roda de conversa, deixa a sua irmã falar também, deixa ela contar um pouquinho também. Não queira saber tudo, você sabe tudo, você já viu tudo. Já viu gente assim? Ah, eu vou viajar para o Paraguai. Não, para o Paraguai, já fui 10 vezes para o Paraguai. Para o Paraguai é muito legal de ir para o Paraguai, porque lá no Paraguai tem uma loja assim. Aí você queria contar da sua viagem, você, nem vou falar mais. Eu sei que nós temos necessidades de falar, é importante falar. Mas a outra também tem essa mesma necessidade, deixa ela falar. Ouça. Como é raro encontrar ouvidos atentos hoje. Como eu amo quando eu estou lá falando, e alguém para me ouvir. Porque eu ouço muito. Nesse gabinete aqui, gente, eu só ouço quase. Às vezes eu olho para o relógio e falo, uau, passou 1 hora. E eu nem falei nada. Eu ouço. Então às vezes eu quero falar também minhas coisinhas. Ouça, tenha ouvidos atentos, tenha um olhar atento, acolha, não saia falando, espere. Débora, essa é minha dificuldade, coloca diante do Senhor, para que quando você tiver algo para falar, haja em você o que houve nessa menina, credibilidade. As pessoas vão levar em consideração o que você está falando, é coerente a sua forma de viver com aquilo que você está comunicando. Naamã vai com a sua comitiva. E lá o profeta nem sai de casa.
o profeta manda Geazi enviar um recado dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e você será curado. E aqui nós temos o nosso segundo ponto da noite, que é: obedeça, mesmo sem entender. Deus age perfeitamente. Obedeça, mesmo sem entender. Deus age perfeitamente. Naamã, ele fica muito indignado com isso. Naamã tinha uma outra forma que ele queria ser curado. Naamã tinha o seu jeito de ser curado. Ele era comandante, ele sabia dar ordens, ele sabia ser respeitado, ele sabia no medo, na imposição, mas sabia. Então ele tinha toda uma outra forma. E o que ele pensa? Eu pensei que o profeta, o homem de Deus, sairia ao meu encontro, ficaria em pé diante de mim, estenderia a mão e falaria em nome de Deus, e eu seria curado imediatamente, sem nenhum esforço, nada. Eu achei que seria dessa forma. Sabe o que a gente percebe aqui? Um orgulho de um homem que está caminhando para a morte. Como pode alguém reter o orgulho, sendo que logo vai morrer? Pois o orgulhoso é assim. Já conviveu com gente orgulhosa até no leito de morte? Que você dá a oportunidade, conversa com a pessoa: olha, você não quer chamar os filhos, a família, para retratar, para pedir perdão? E a pessoa: não, eu não tenho nada para pedir perdão. Santo homem de Deus aqui no leito de morte. Mas então, você vai morrer, os médicos já falaram. Você não quer morrer em paz com Jesus? Não quer liberar isso do teu coração? Não. Eu sou vítima de tudo isso. Não vou. Esse é Naamã. Naamã sabia de algo, ele iria morrer. Mas ele agarrou nesse orgulho e ainda quer dizer como a cura iria chegar. Gente, que triste conviver com pessoas assim. Uma vez eu e o João, nós tínhamos um casal de amigos que nós amávamos. Mas a gente não conseguia aprofundar na amizade, porque a gente sempre se esbarrava num tal do orgulho ali deles. E era nítido, todo mundo via, era uma coisa muito evidente. E aí eles tiveram um problema muito grande, uma dor terrível. Nós oramos juntos, chorávamos juntos, foi terrível. Eu não saí igual depois daquela situação. E aí, um dia em casa, conversando, a gente falou: será que Deus não está tratando o orgulho? Será que essa dor não chegou para quebrar esse coração orgulhoso? Com certeza eles não vão ser mais os mesmos. Pois passou aquela fase difícil e nada tinha mudado. Nada tinha mudado. Recentemente, eu estava com a Laura no hospital. E aí, ali no balcão, fazendo aquele trâmite de carteirinha, de convênio, que demora um pouco mesmo, chega uma senhorinha andando, bem idosa já. Eu olhei e falei: ai, que fofa, que bonitinha, cabelinho branco, bem arrumadinha, e ela andando com dificuldade. Ainda lembro de ter pensado assim: será que não veio ninguém da família? Nisso ela chegou no balcão. Minhas irmãs, ela deu um tapa naquele balcão. Ela levantou a voz e falou assim com a atendente: eu sou tenente-coronel aposentada. Você sabe bem com quem você está falando? Pois eu vou processar esse lugar, porque eu estou esperando aqui há 15 minutos e não chamam o meu número. Gente, eu olhei para aquela idosa e falei: meu Deus, a carinha era fofa, mas o comportamento, meu Deus, fiquei assustada. A senhorinha mal andava, gente, muito idosinha, agarrada na tenente-coronel, que um dia ela foi aposentada, como se aquilo fosse algo assim, que ela fosse levar para depois da morte. Mas é verdade, tem muitas pessoas que se apegam em títulos, que se apegam em poder, que acham que porque tem um carro bom, uma boa conta bancária, são algo a mais do que o outro que não tem. Orgulho. Naamã estava caminhando para a morte, mas estava orgulhoso. Mas e o nosso orgulho? Porque é tão fácil identificar no do outro, é tão fácil vermos atitudes assim e falarmos: orgulho. Mas e o nosso orgulho? Que aí, diante do espelho, que é a presença de Deus, nós somos confrontadas. Talvez aquela falta de perdão, talvez aquela conversa que não acontece, seja orgulho. Eu não vou fazer isso, é muita humilhação. Eu não vou lá falar com meu marido, porque ele é que está errado. E é verdade, 99% das vezes, né, gente, entre nós aqui. Mas às vezes a gente tem que ir lá falar: exagerei, levantei minha voz, meu tom não foi o correto.
Não deveria ter falado assim com você. Me perdoa, te desrespeitei, te desonrei. Os filhos. Mas eu como mãe, se eu for lá pedir perdão para os meus filhos, o que vão pensar de mim? Que eu perdi a autoridade. Não, mais a autoridade vai ser delegada sobre você quando você se mostra verdadeira, correta, faz os concertos, volta lá. Minhas irmãs, não deixe para lá. Esse negócio de deixa para lá, espiritualmente não existe. Não existe, deixa a situação para lá, que daqui a pouco todo mundo esquece, está parado. Está lá, igual o José com os irmãos, né? Anos se passaram, quando se encontram, meus irmãos, tinha uma situação mal resolvida. Pode ver, você vai encontrar no mercado gente que você não quer nunca mais ver. Você vai esbarrar no ônibus aquela pessoa que você não quer lidar com o assunto. Não é assim? Volta, do nada alguém fala da pessoa. Não tem deixar para lá, precisa resolver. Então, e o nosso orgulho, e o nosso coração, mas que bom que nós temos um lugar para correr, Senhor. Me quebranta, Senhor, me ajuda, que eu não resista quando o Senhor me pedir algo, que eu não resista às Tuas ordenanças, que eu não resista a fazer os concertos necessários. Porque, irmãs, tem um tempo do basta de Deus. Tem um tempo que Deus diz, chega, eu já dei todas as oportunidades, e é a palavra que nos diz isso. Provérbios 29:1 vai dizer assim: o homem, o ser humano, que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, endurece o seu pescoço, fica ali, rígido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Tem um dia que Deus quebra. Tem um dia que Deus quebra de repente e não tem mais cura, porque Ele sabe, e a pessoa também sabe, que houveram muitas e muitas e muitas oportunidades, e foram desprezadas. E como Deus é maravilhoso e Ele deseja o quebrantamento, Ele quebra, só que aí não tem mais cura. Eu penso que isso vai acontecer na volta de Jesus, quando muitos vão dizer, agora não dá mais tempo. Não dá. Quantas e quantas vezes nós estamos dizendo, Jesus está às portas, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Ele está voltando, o tempo é urgente, nós estamos deixando concertos para quando a trombeta tocar, e aí não vai mais ter cura, não vai mais ter jeito. Deus tinha a sua forma de tratar com Naamã. Ele não queria expor a lepra. Era vergonha demais. Ele não queria tirar o uniforme. Ele não queria descer para o rio mais poluído. Ele não queria, ele deu a sugestão, tem outros 2 rios melhores. Ele queria manter a pose, ele queria manter a aparência, mas Deus tinha mais do que uma cura física para tratar com ele. Deus tinha algo no coração, Deus tinha um orgulho para tirar, Deus tinha quebrantamento, Deus tinha salvação para apresentar para ele. Mas Naamã apresenta a sua forma. Deus, aqui está prontinho o meu projeto. Faz assim, Deus, não tem pecado nisso. Está certo, está pronto. Mas Deus tem a sua forma perfeita de agir. As bênçãos dele estão na forma dele. Deus não tem compromisso com a nossa maneira, por melhor que ela seja. Deus tem compromisso com a sua maneira de fazer as coisas. E as bênçãos estão na maneira de Deus. Deus queria usar essa menina. E Deus queria que ele expusesse essa lepra. Nos evangelhos temos a cura do homem com a mão atrofiada. E Jesus vai dizer, estende a mão. Era sábado, não podia nem curar no sábado. Olha a mensagem de Jesus, eu não me importo com o dia, eu tenho cura para essa pessoa, mas estende a mão. Deixa que todos vejam a mão mirrada. Deixa que todos vejam que a mão está atrofiada. Mostra aí a sua enfermidade. E eu vou mostrar o meu poder. O Senhor tem cura. Mas nós precisamos nos submeter ao jeito dele. Eu lembro que quando eu e o João tínhamos uma empresa, a locadora, que ele já contou bastante sobre isso também, eu amava trabalhar ali. Eu não amei muito trabalhar em outras coisas. Eu lembro que fisioterapia me dava alegria, eu gostava, era algo que eu entendia que era bom fazer, mas a locadora, eu amava. Eu ficava até de madrugada limpando as prateleiras, e eu via todos os filmes para poder indicar para as pessoas, e eu falava várias vezes isso lá dentro para o João. Eu posso morrer fazendo isso, porque eu amo trabalhar aqui, eu amo atender os clientes, eu amo essa vida, vamos se aposentar fazendo isso. Não durou 3 anos. E na minha mente, o resto da vida, eu velhinha lá indicando o filme. E aí eu falava para Deus, eu amava, Senhor.
Fiz tudo tão direitinho. Nós pagávamos as contas, o preço era baratinho. A gente dava DVD para os outros pegarem sem pagar. Meu plano era tão ideal. Tudo bom ali, certinho. E aí eu lembro nessa minha lamentação com Deus, nesse meu chororô com Deus. Deus falou para mim, eu não tenho compromisso com o que você ama. Eu não tenho compromisso com o que você ama. Aquilo estava dominando o meu coração e verdadeiramente eu amava aquele lugar e fazia o meu melhor. Que compromisso tem Deus com aquilo que eu decidi amar? Tem coisas que nós decidimos amar. Tem lugares que nós vamos porque nós decidimos ir. Conexões que fazemos porque nós amamos. Ministérios até que nós servimos porque amamos. Aí Deus nos frustra, porque Deus não tem isso para nós, mas é santo, é bom, mas não é o lugar de Deus. E a gente diz, olha aí, eu amava, Senhor. Eu fiz tudo tão certo. Deus tem o seu meio, Deus tem a sua forma. Sabe quando a locadora não deu certo? Não era sobre financeiro, não era sobre nada, era Deus ensinando o tempo de esperar, a obediência mesmo sem entender, a frustração que nos aproxima de Deus. Aqui, esse templo, eu me lembro que quantas vezes eu rodava com o João no bairro e a gente procurava um imóvel. E aí a gente entrou em uns 3, e eu dizia para ele, é esse, eu tenho certeza, eu estou sentindo, olha a atmosfera, João, já posso ver, olha, tem salas para as crianças, o templo é grande, ele, nossa, é bom mesmo, eu falei, não, eu tenho certeza, faz a proposta lá, ó, pode fechar. Eu ia para casa, achamos o lugar, que bênção, ai, meus irmãos vão ficar felizes, olha que lugar incrível, e a gente ia ver, nada dava certo, estava de forma burocrática, totalmente ilegal, a coisa não acontecia e não dava, eu falava, eu tinha tanta certeza, eu senti tanto, o ambiente, a atmosfera, gente, umas 3 vezes isso aconteceu, o nosso coração é enganoso ou não é? Mas eu oro, gente, eu juro, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, me santifico, tenho intimidade com Deus, pois é, mas senti o que não era de Deus. E aí nesse tempo de espera, quanto choro, quanta falta de discernimento, o quanto Deus foi tratando o nosso coração. E aí quando nós encontramos esse lugar, me lembro de entregar para Deus, Senhor, eu acho que é. Pode ser que seja, mas o Senhor é quem sabe. E aí quantas e quantas pessoas vinham falar conosco assim, nós orávamos por uma igreja aqui, que bom que vocês não acharam em outro lugar. Nós passávamos aqui nesse imóvel, estendíamos as mãos e falávamos, Senhor, abre uma igreja aqui, nós precisamos de uma igreja aqui. E aí eu entendi a voz de Deus me falando, viu filha? Viu, se fosse aqueles outros que você estava achando tanto, eu tinha um propósito para esse lugar. O jeito de Deus é o jeito ideal. É nesse modo que o Senhor tem para agir, que as bênçãos do Senhor estão. Sabe, então, muitas vezes a única maneira de Deus mostrar que está no controle é nos fazer passar por situações que não podemos controlar. Eu vou repetir isso. Às vezes a única maneira de Deus mostrar que está no controle é nos fazer passar por situações que não podemos controlar. O que hoje nós não estamos entendendo, o que hoje para nós é confuso, o que hoje não está claro, confia, obedeça, mesmo sem entender. Permaneça nesse lugar em Deus, porque Ele está no controle. Naamã ainda resiste, e Deus usa os seus servos para dizer, meu Senhor, não é nada difícil. Não é nada difícil ir lá no Jordão e se banhar. Estava todo mundo ajudando o milagre, estava todo mundo apoiando. E aí, finalmente, ele desce ao Jordão. E 7 mergulhos depois, ele é curado. 7 banhos, 7 mergulhos que simbolizam ali a presença de Deus. A pele seca agora sendo banhada, encharcada com a presença de Deus. Aquilo que estava ressecado no seu coração, o seu orgulho, a sua vaidade sendo expostas no rio mais sujo, no rio baixo, porque ele é um rio baixíssimo. Ele teve que descer, ele teve que se quebrantar, ele teve que se humilhar. E 7 mergulhos depois, ele então é curado. Sabe o que pode ser que esteja leproso na nossa vida hoje? O que será que estamos escondendo? O que será que estamos escondendo até da pessoa mais íntima? Que não queremos expor nem para Deus, é feio demais. Não, dá vergonha demais, isso vai, meu Deus, vão pensar o que de mim, Senhor?
Mas eu sou tão importante lá onde eu trabalho, se souberem disso. O Senhor já sabe. O Senhor tem um Jordão para cada uma de nós. O Senhor tem um processo para cada uma de nós, para que Ele cure não só o físico, porque isso é só um meio, é só uma estratégia para algo muito mais profundo que Deus quer fazer. E aí, depois disso, curado, Naamã vai declarar: agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia, agora curado, ele vai dizer: eu estou curado, eu reconheço. Não há Deus senão em Israel. Essa menina estava certa, essa menina escravizada não estava à toa na minha casa. O Deus dela é o Deus verdadeiro. Sabe quem que nós podemos lembrar aqui? Nabucodonosor. Lá em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha muito ardente, porque eles não se dobraram a outro Deus, que não o Deus verdadeiro. E eles foram lançados naquela fornalha, mas quando o quarto homem chega, quando a presença de Deus está ali com eles saem ilesos daquele fogo quente. Nabucodonosor reconhece: o Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Existe um Deus verdadeiro que livrou eles dessa fornalha. No capítulo 4 de Daniel, nós vemos ali a interpretação do sonho. Daniel interpreta perfeitamente, e assim como ele diz, acontece. E Nabucodonosor está como um bicho agora vivendo, e ele está ali vendo a concretização daquele sonho que Daniel revelou, e ele vai dizer: agora eu, Nabucodonosor, esse homem poderoso, envaidecido, esse homem que queria ser adorado, que não cria em Deus, ele diz: eu louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Mais um rei poderoso aqui, precisando reconhecer: há um Deus verdadeiro, há um só Deus verdadeiro. Irmãs, quando nós passamos por esses processos, ao final deles, nós daremos honra e glória ao nome do Senhor. Todos saberão que houve Deus na nossa vida. Quando nós permanecemos em obediência, porque uma hora chega o fim dessa dor, uma hora o Senhor vai intervir. Todos saberão: foi Deus quem fez isso. Essa é a mão poderosa de Deus. Essa mulher foi transformada, a família dela foi transformada, a causa dela foi atendida. Olha, por tudo o que ela passou. Há um Deus todo-poderoso. Só Deus poderia fazer isso. Então, às vezes nós perdemos o controle para Deus mostrar para nós que Ele governa, que Ele reina, que Ele é soberano e que as nossas vontades e aquilo que estamos apegadas precisa se submeter ao poder de Deus. A mensagem daquela menina chegou, e agora Naamã poderia dizer como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Ele estava curado, ele tinha vida. Depois da cura, Naamã faz um outro pedido importante que eu quero que você preste bastante atenção. No verso 17 ele diz: peço que me sejam dadas 2 cargas de terra, porque nunca mais oferecerei sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele queria levar a terra de Israel. Ele queria agora, com isso, sabe o que levar a terra representava nesse tempo? Pacto, compromisso, adoração. Levar um punhado de terra simbolizava: eu vou adorar o Deus dessa terra. Eu vou levar essa terra como quem diz: agora eu me comprometo com o Deus de Israel. Agora eu faço uma aliança com o Deus de Israel. Naamã havia se convertido. Naamã declarou publicamente: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Houve arrependimento no coração dele, e ele quer adorar a esse Deus. Ele quer agora oferecer um altar de adoração ao Deus verdadeiro. Mas, e estamos indo para o nosso terceiro ponto. O que ele sabia de Deus, minhas irmãs? O que esse homem, até então rodeado de uma cultura pagã, que não fazia ideia sobre o Deus verdadeiro que nós conhecemos, que nós temos a Bíblia que nos revela, que nós temos em Jesus a revelação. O que ele sabia sobre Deus? Que Deus curava a lepra. Era a única informação que ele tinha. Deus cura a lepra. Era isso que ele sabia. Mas ele volta para sua casa e a menina está lá dentro. Anônima, mas mensageira está lá. Não, ela não foi mensageira só para apontar onde tinha a cura. Ela está naquela casa. E aí,
O nosso terceiro e último ponto diz: Deus capacita quem se dispõe. De anônima mensageira, de anônima a uma mulher usada para transformar. Quando ele chega naquela casa, o que ele precisava? De um discipulado. Ele precisava de alguém que ensinasse a ele. Ele precisava saber como adorar a Deus, como cultuar. Quais eram os costumes? Quais eram os costumes do povo de Deus? Eu preciso construir uma imagem? Não, eu preciso fazer o quê? Como ora? Não é assim quando a gente se converte? Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu vou para a igreja, o que eu faço? A gente não sabe nem levantar a mão. A gente vai imitando os nossos irmãos do lado. E bate palma. E aí aprende as músicas. E aí a hora que a gente vê, nós estamos igual. Nós estamos ali como família. Naamã não sabia nada a não ser que Deus curava a lepra. Mas agora aquela menina ia ser a sua líder dentro da casa. Agora aquela menina anônima ia ser a pastora daquela família. Agora aquela menina que era escrava ia ser a discipuladora de um homem que acabou de se converter. Porque Deus faz assim. Ele humilha aquele que se exalta, ele exalta aquele que se humilha. O último é o primeiro é o último, é tudo de ponta cabeça. Deus confunde a lógica humana. Não é natural uma menina de 14 anos ensinar algo para um grande homem poderoso. Mas diante de Deus, aquele que se dispõe, aquele que diz: Senhor, me usa, é esse que Deus capacita. Ele não começa com os capacitados. Ele vai capacitando aqueles que dizem: eu quero começar, eu quero falar. Não sei muito como fazer. Como que eu falo de Jesus? Como que eu posso ensinar, aconselhar, ser uma melhor mulher, uma mulher mais parecida com Jesus? Comece. Porque são esses que o Senhor encontra. É esse coração que Ele precisa. Não o que sabe, não o que tem poder, mas o que se coloca diante da mão poderosa de Deus. E aí as conexões vão acontecendo, como nessa casa, como Esther no palácio, como na nossa vida. Quantos encontros! Hoje mesmo eu estava num lugar e aí a pessoa que estava ali comigo começou a falar do carnaval, que viajou. E aí entrou na história de que ela se hospedou numa casa de praia e que ela tinha medo de assombração. E que daí ela escutou uns barulhos. Aí eu falei: meu Deus, eu quero falar. A hora que deu a oportunidade de falar, eu falei assim: ai, mas sabe o que você faz? Ora. Eu sempre faço isso, ó. Eu e meu marido, a gente chega, às vezes tem que estar num hotel, num lugar: Senhor, toma conta desse ambiente. Ora. Dela: sério? Eu falei: ora que resolve. O Senhor é maior que tudo isso. Encontros. Eu não fui lá com a intenção de falar nada, mas ali se desenvolveu um discipulado. Ali se desenvolveu uma conversa que apontava para Jesus. Quero finalizar só com um testemunho, mais um. A gente, há uns 2, 3 anos atrás, estávamos na praia, viajando de férias. E aí, você sabe, praia, você ouve samba, pagode, funk, de tudo, né? Você está na areia, tuti, aí está ali aquelas músicas e aquilo vai dando uma aflição, uma gastura. E a gente estava jantando, eu falei: ai, que saudade de andar na rua assim, ó, e ouvir um louvor. Saudade de ouvir louvores, que as pessoas estivessem cantando. E a minha filha, Laura, ela estava passando por um momento com Deus de encontros. Ela estava ali resistente ao batismo, ela não sabia se ia se batizar ou não. Ela falava que tinha vergonha. Ela via a irmã tendo as experiências, ela falava que ela não tinha. E ela estava ali naquela conversa e nós orando por ela. Eu e o meu marido, eu e a Duda, e a gente falando: Senhor, dá experiências para a Laura, que ela tenha as experiências sobrenaturais com o Senhor, para que ela creia, ela precisa ter a fé dela. E aí a gente falando isso no jantar, que saudade de ouvir música, eu queria assim, ó, chegar numa praça e estarem lá tocando um louvor, violão, louvor, fazer uma caminhada de oração e tal. Saímos do jantar e fomos na praça tomar um sorvete. No que a gente está andando, a gente está ouvindo o Fernandinho, um violão, vozes de jovens. A Laura: meu Deus, a gente acabou de falar isso. E quando a gente se aproximou, tinha um grupo de jovens louvando na praça daquela cidade. Meu Deus, o Senhor foi rápido, ouviu nossa conversa agora. E aí, gente, eu não aguentei, eu falei: Laura, vamos lá falar para eles, vamos lá testemunhar. E a gente chegou e eu mal conseguia falar de tanto que eu chorava. Falei: gente, eu sou crente também. Eu só quero dizer que nós orávamos por isso agora. A gente estava falando no jantar, que a gente estava com saudade de ouvir louvores na rua, que a gente queria muito ouvir músicas assim ao ar livre. E aí o jovem que estava liderando, ele falou: eu estava tão abatido.
Eu me afastei tanto desse propósito que Deus tinha na minha vida. Eu sempre fazia isso. Mas eu estava no sofá da minha casa. E Deus falou: filho, você não vai mais tocar na praça, não? Você acha que não tem ninguém precisando ouvir, não? Vai lá. E ele saltou da cama, ligou para uns amigos e estava lá. E foi o tempo da gente se encontrar. E a Laura sempre fala disso. Mãe, lembra lá na praia que a gente falou e Deus ouviu? As conexões que Deus faz quando a gente se dispõe. Ele estava passando pelas crises dele, eu via nos olhos dele, nitidamente, ele estava abatido, aquele jovem, mas ele respondeu o chamado do Senhor. Ele disse: eu vou lá na praça, quem sabe não tem alguém precisando ouvir louvores? Quem sabe não tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor cantada nesse lugar? E ali um altar de adoração foi levantado. Irmãs, nós podemos ser como essa menina. Nós precisamos buscar ser como ela. Anônimas, não precisam lembrar do nosso nome. Não se importe se confundirem você, se não lembrarem como você chama. Não se importe com isso, se importe em fazer o nome do Senhor conhecido. Não é o seu nome que precisa ser revelado, é Ele que precisa ser revelado. Anônima, mas mensageira. Anônima, mas uma mulher usada como uma grande transformadora de vida. Conexões do reino de Deus, porque Deus encontra corações dispostos. Eu queria chamar o louvor aqui. E o convite é bem simples nessa noite, são 2 na verdade. É o Senhor nos dizendo: há alguma lepra aí que precisa ser exposta? Será que você pode fazer a sua oração sincera diante do Senhor? Há algo ainda aí, que é uma enfermidade, que é um bloqueio? Tem algo que precisa ser exposto para Deus e ainda não foi? Feche os seus olhos e faça a sua oração. Diga para Ele com sinceridade: Senhor, é isso. É essa área. Eu ainda tenho orgulho, eu ainda não fui lá falar com essa pessoa por orgulho. Senhor, eu ainda não confessei esse pecado, eu tenho medo. Nós temos 2 personagens e nós podemos nos identificar em muitos momentos com os 2. Ora enfermas, ora desejando ser propagadora da boa nova. Mas o Senhor quer nos usar em cura. O Senhor quer nos usar posicionadas. Eu queria que todas agora se colocassem em pé. E essas águas que estão aqui não estão por acaso. São os passos de quem decide se molhar no Rio Jordão. De quem decide não se importar mais com a aparência de santidade. De quem decide entregar o controle ao Senhor, dizendo: me cura, me lava, me molha com a tua presença, transforma a minha vida, tira esse pecado do meu coração, muda a minha história. E eu quero, enquanto nós vamos ouvir esse louvor, fazer esse convite, esses 2 convites. Você tem algo hoje que você deseja entregar ao Senhor e se lavar, e permitir que essas águas te encharquem, e permitir que essas águas te curem, te restaurem, leve embora toda a sujeira, todo o pecado, todo orgulho, toda a vaidade, tudo que te separa do Senhor. Se você é essa pessoa que hoje quer colocar diante do Senhor, quer dar uma resposta, sabe, Satanás quer dizer que é para a morte. Isso aí vai te matar. Questão de tempo. Vai matar teu ministério, vai matar teu chamado, teus relacionamentos. Isso aí é para a morte, isso que você está passando é o fim. Essa é a voz do inimigo. Mas Deus diz: se você apenas entender que há um processo da minha parte para você, eu faço nova todas as coisas. Eu tenho vida e vida em abundância para você. Eu te lavo, eu te purifico. Eu transformo o teu exterior. Mas muito mais do que isso, eu transformo o teu interior. Você não será mais a mesma depois de se lavar no Jordão.
depois de ter o encontro com as águas da presença. Se você é essa mulher, eu queria te convidar simbolicamente a vir até o altar do Senhor entregando isso. O primeiro passo é a exposição. A gente precisa se expor mais. Deixar que a nossa reputação esteja diante do Senhor. Não se preocupe com o que vão pensar, minhas irmãs. Não se preocupe com o que vão falar. Se preocupe em agradar o coração de Deus. Se preocupe em ser encontrada por esse Pai amoroso, que ama você como você está. Ele não ama você depois de você estar bem limpinha. Ele ama você ferida. Ele ama você enferma. Ele ama você pecadora. Ele ama você quando você está errando. Mas Ele não quer que você permaneça dessa mesma forma. Ele tem transformação de vida. E eu posso ser hoje essa menina mensageira. Eu posso ser hoje como os servos de Naamã. Não é difícil. Não é tão difícil. Mas você precisa fazer a tua parte. E o segundo convite, você quer ser uma mensageira? Você quer ser uma mulher anônima, mas mensageira? Então diga isso para Deus e saia do seu lugar e diga: Senhor, hoje eu me posiciono assim. Eu quero ser uma mensageira na minha casa. Eu quero ser uma mensageira no meu trabalho. Eu quero ser uma mensageira na rua, nas universidades. Eu quero, Senhor, falar das boas novas. Eu não vou me calar diante da minha dor. Eu não vou usar de vingança. Eu não vou retribuir o mal com o mal. Eu vou fazer o bem, mesmo para aqueles que me feriram. Eu vou ser mensageira, eu vou perdoar, eu vou alcançar. Ah, Senhor, eu quero ser aquela que discipula, eu quero ser aquela que aconselha, eu quero ser na minha casa uma coluna, uma mulher sábia, virtuosa. Deus está nos chamando como mensageiras, anônimas, improváveis, imperfeitas, mas que carregam uma mensagem. As nossas intercessoras vão orar por vocês. Usa-nos, Senhor, faça esse compromisso com o Pai.